Mano, beleza, tá falando aqui pra você ter um motivo. Hoje eu tô mostrando um modo bem top pra vocês, mano. Que esse tira do Menina Aranha, tá, mano? Essa é do Aranha Master. Também tem uso. Já fecha tanto aqui. Se inscreve no canal, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho, tô falando pro vídeo, mano. Esse vídeo é um tap. O criador, mano, é um NTech. Tá aqui, ó. NTech, o download tá na descrição do vídeo, certo? Vamos pro vídeo. Ponto. E esse lado, mano, também modificou o celular, tá? E os pôneis, cara. Mano, são muita roupa, só mesmo. Modificou, fez aqui. Demais, bem modificou, mano. Modificou várias roupas do homem. Primeiro, mano, ficou esse aqui, ó. Só pra esse aqui, mano. Que viu essa dona macho, você sabe. Isso até esse número, o ladrão que você tá aqui, ó. Você vê na página cinzenta é o seu negativo, mano. Você dá shift, ó. Isso aqui acontece. Isso aqui acontece, mano. Fica bem top. Gostei desse detalhe. E falando pra você, mano, eu não vou mostrar todo, tá? Não vou mostrar todo. Botei, senão o vídeo fica muito grande. O reino do PS4, ó. O reino do PS4 é o reino. Doutor doutor, né? Você pensar no menino do PS4, mano. E o caçador, que tá muito tedioso, mano. Tem TSD, tá muito TSD. Nova produto milenário, mano. Sim. Mano, eu curto muito, tá? Até logo. Vou modificar que eu mais gosto, mano, do homem. É o traje que na primeira usou. DT. Esse daqui, ó. Você vai ver, mas você vai ver. O traje já foi esse daqui. Aqui, ó. O traje. Aqui, ó. O traje mal usou esse daqui, mano. E falando essa aqui é do NTech Games, tá? Passa o canal dele, tá muito top. Mano, olha do PS4 aqui, mano. Mano, olha o PS4, velho. Até o seu negativo, mano. Passou lá no Arena Master. Ficou bem top. Agora vamos potenciar o meu. Eu prefiro, mano. Até olha, né? Vou fazer pra vocês. Cadê? Eu vou precisar também. Meu carneiro, mano, tá muito modificado. Mano, você precisa ter, velho. Mano, que gostou do filme, velho. Que lançou o filme do Venom 2. Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Na minha série de Venom não tinha esse termo, eu só tinha desviado. Você só tem tudo desviado, velho. Eu só precisa ter um top. O tal da Sibionte. Mas você tá todo do Aranha Master, tá, mano? Todo do Aranha Master. Aqui, ó, ficou bem top. Tá? O Venom é melhor perfeito, tá, mano? Eu já tô dentro do Sibionte, mano. Achei muito top. Tô tudo desenhado. Você tem TSD, ó. Ocidente D e Andrade, mas tá aqui TSD. O Venom 2 trouxe estágio aqui, ó. Realmente o filme ele vai aparecer por essa no peito, eu não sei. Ou vou no T, não sei. Isso aqui é o. Só aparece aqui, ó. Esse aqui, ó, vai aparecer esse garra. Aparece aqui, mano. Ficou bem top. Então, esse vídeo vai ficar um pouco aqui. Deixa eu pegar esse bem, então.
aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje, você assistiu. Vai entrar aqui, se inscreve nesse canal, mano. E ativa o sininho. Eu postei um vídeo do Venom, a gente vendo, tá? Do sininho tá lá no vídeo. Então, foi, tchau.